Olá, meus amigos queridos, que tenham tido lindos dias com a paz de Cristo. Vamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos vendo a leitura e alguns comentários das notas históricas, ali no início ainda do Evangelho, onde vem sendo explicado para nós o significado de algumas palavras que veremos com grande frequência nos capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, para que quando os leiamos, tenhamos ali um entendimento verdadeiro, precisamos entender o significado do que é aquilo que está escrito, né? E aqui com toda a sabedoria de Kardec, né, com toda a intuição espiritual que teve, ele nos coloca, por exemplo, teve passagens que nós já vimos e que nos mostra nazarenos. Eram ali aqueles que tinham a barba comprida, que seguiam ali uma determinada religião. E que depois, com a vinda de Jesus de Nazaré, também foi usado esse termo nazarenos para aqueles que seguiam e que estavam ali e nasciam, né, em Nazaré. Então, vem nos mostrando todo esse enredo em volta das palavras, os samaritanos que atendiam ali e seguiam só os primeiros 5 livros de Moisés. Por isso que nós vamos aos pouquinhos entendendo a situação, o que é o Pentateuco, o que vem depois disso, para entendermos de verdade. Bom, até a palestra anterior, nós vimos sobre os publicanos, esses que eram tão mal queridos pelos judeus, eram vistos ali como horrores, né? Porque os judeus não queriam pagar impostos de jeito nenhum e que usavam essa questão do pagar o imposto sobre aquilo que se fazia e se arrecadava, levaram ali para o lado religioso. Tanto que uma das vezes um fariseu perguntou, né, a Jesus, depois da vinda de Jesus, e aí, deve-se ou não pagar o imposto? Aí Jesus pede ali uma moeda que tinha a imagem de César e falou, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o material que não era ali o intuito do que ele veio nos ensinar sobre o lado material, mas o espiritual, sobre a melhora moral que edifica o espírito de cada um de nós, desde sempre, desde dos primórdios, né? Da evolução nesse planeta Terra. Então vamos à leitura. Hoje vamos iniciar nos peageiros. Que será que eram esses peageiros? Peageiros eram os cobradores de baixa categoria, encarregados principalmente da cobrança dos pedágios na entrada das cidades. Suas funções assemelhavam-se às dos alfandegários e dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por esta razão que o Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano associado ao de pessoa de má vida. Essa classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Por quê? Foi Jesus que assim os classificou? Óbvio que não. Era assim que eram vistos na época por aqueles que tinham que pagar o imposto.
né? E como se deu a passagem ali de Jesus durante essa época, então é colocado aqui como eram vistos, né? E que entre eles, como eu dei o exemplo do bom samaritano, existia pessoa muito boa assim, mas que estavam ali cumprindo as suas funções e que acabavam por vezes se deixando levar, como hoje em dia na sociedade, na política, nisso tudo, que entra ali para fazer algo e vai e se deixa ir. Mas esses peageiros são uma espécie de publicanos, mas que não tinham que ali cobrar sobre a mercadoria vendida. Eram os pedágios de hoje em dia que temos aí, né, imigrantes, para ir para cidades do interior. A gente paga o pedágio para entrar em tal lugar. E a concessionária, não sei como se diz isso, a empresa responsável por manter a rua utiliza desse dinheiro para manter ali a estrada em ordem. Pelo menos assim deve ser. E eles eram, na época, esses cobradores que ficavam ali nas entradas das cidades. Vai entrar aqui, então tem um pedágio para você pagar. Eu lembro que há pouco tempo que eu digo, sim, questão de anos, né? Mas menos de 10 anos, creio eu fui até Ilha Comprida. E tinha ainda ali um pedágiozinho na entrada da ponte de Iguape para Ilha Comprida, onde se pagava, era um valor pequeno, mas era pago. Os que tinham casa lá apresentavam a documentação, que não é meu caso, e não pagavam. Mas quem ia para ficar em hotel ou para passar o dia pagava esse imposto, que era para manter ali as ruas da cidade. Já acabou, não sei por que motivo, deve ter sido visto como algo não bom, né? Mas não receberam esse nome, não. Pelo menos não de minha parte. Eu imaginei que se estavam lá, tinha um porquê. Então vamos lá. Esses eram os peageiros, né? E por isso chamados de mais baixo escalão. E também vistos como indignos de estar com pessoas de bem. Agora, um dos que vamos ver muito se falar, os fariseus. Quem são? Do hebraico parash, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica, consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Teologia, o estudo dos textos sagrados referente às divindades, às verdades religiosas. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se, na maioria das vezes, de simples questões de palavras, formas, parecidas com as disputas teológicas e com a sutileza da escolástica da Idade Média. Escolástica, gente, é a filosofia da igreja fundamentada em Aristóteles e São Tomás de Aquino. Aí eles discutiam bastante referente a isso, né? Lá na Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade. E como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. Ou seja, estudavam, procuravam, as palavras eram bem semelhantes, mas cada um puxava a sardinha para o seu lado e cada um queria ser o dono da verdade absoluta. Ninguém é dono da verdade, só Deus o é. Nós, terráqueos aqui, seres terrenos, a verdade para mim é uma e para outro pode ser outra. Tem uma verdade que é mais consensual, mas cada um possui a sua verdade. Imagine em questão de fé, de religião. Entre as seitas, as mais influentes eram dos fariseus, que teve por chefe Hillel,
doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 antes de Cristo. Os fariseus foram perseguidores em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, como pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria. Entretanto, este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70, já da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores. Eles fingiam ter uma grande severidade de princípios. Mas sobre as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que um objeto de fé sincera. Possuíam apenas aparência e a ostentação de virtude, mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica a letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, o que será? Inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram aos príncipes dos sacerdotes para motinar o povo contra ele, contra Jesus, e crucificá-lo. Meus amigos, é isso. Fariseus é igual separação. Nós vimos aqui que eles seguiam à risca os ensinamentos judaicos, mas seguiam o quê? Aquilo que lhes convinha, né? Eles faziam cumprir as tradições, mas eles buscavam a dominação, dominar o povo, ter o povo ali na mão. E eles queriam ali ser visto pelos outros como os maiores, como os todo-poderoso, como o doutor da lei, aquele que fazia oração quando o povo precisava, pagava e eles faziam, né? A oração. Porque eles sim tinham esse contato com Deus, o povo não. Era isso. Eles não iam ao fundo do ensinamento cristão, que era melhor a interior. Aquele ensinamento já de Moisés trazia isso. E depois veio Jesus mostrar ali que, imagina, que o que valia era ali
aquele espírito que vivifica, que traz a vida em relação àquela letra que mata, quando se acredita ali nas penas eternas. Então, Jesus, quando vem, acaba sendo para os fariseus o pior inimigo deles, porque vem pregar contra aquilo que eles pregavam e tinham o domínio ali das pessoas. Eram os orgulhosos, tinham orgulho, eram corruptos. Tá tudo aqui, não sei o que estou dizendo, não, ó. Eles tinham ali, ó, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e o desejo excessivo de dominação. Eles usavam da religião para vencer na vida. Usavam para vencer, para ter posses, né? Então, era isso, gente, que acontecia aí com os fariseus. Por isso eles se juntaram ali, se reuniram, né, os sacerdotes para ajudar na crucificação de Jesus. Vamos ler mais um trechinho. Escribas, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns, como os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Os escribas, eles eram como se fosse o secretário dos reis de Judá, os doutores das leis de Moisés. E também eram ali contra as inovações. E Jesus veio inovar, veio trazer esse chegar a Deus de uma forma simples, onde todo o povo poderia conseguir falar com Deus diretamente, sem necessitar do fariseu, do escriba para fazer isso por ele. Então, também era visto como com uma reprovação por Jesus, né? Aí, o próximo item, sinagoga, do grego sunagogue, reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a Páscoa, a da consagração e dos tabernáculos. Tabernáculo é uma tenda portátil, santuário dos hebreus durante a peregrinação no deserto. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas sob a direção dos anciões, dos escribas, dos doutores da lei. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a habitar serviam-lhes de templo para a celebração do culto. Então, aqui nós vemos que sinagoga é congregação. Muitas religiões ainda têm o nome, né? Congregação cristã. É um lugar de encontro, de reunião, né? Para esse estudo aí das escritas referente às passagens que Moisés recebeu. E Jesus pôde,
nesses lugares, nas sinagogas, onde não precisava ser sacerdote para estar falando das leis, foi ali que ele pôde se colocar ao público. Fazia sim as suas reuniões na beira dos rios, nas ruas, nas estradas, onde era preciso, mas também estava ali. Podia frequentar esse espaço e fazer a colocação linda e maravilhosa que foi despertando no povo um maior entendimento, um olhar, um sentimento mais rebuscado ao Deus verdadeiro e não esse Deus de castigo, esse Deus de rancor, o Deus que amaldiçoa, mas o Deus amor. Bem, meus amigos, por hoje vamos parar por aqui e continuaremos ainda sobre esse título na próxima palestra. Fique em paz, que Deus esteja com todos.